Hoje eu tenho mais que a felicidade, mais que a alegria, o entusiasmo. Eu não tenho palavras para descrever esse momento, sendo sincero. Honra é o mínimo que eu posso ter aqui de bater esse papo com alguém que um dia me chamou e disse: por que você não trabalha para você? Me contou um pouco da história dele e a partir dali surgiu um Salatiel empreendedor. Então, se existe uma marca, se existe uma empresa, existe uma TITV, é porque tem uma pessoa que bateu um papo comigo alguns anos atrás e disse: vai lá, você tem potencial. E nem eu via isso. Então, já começo dizendo o quanto é bom ter pessoas que acreditam em você e ver às vezes que você não vê. O meu papo hoje é com nada mais nada menos do que um amigo, um irmão, um mestre, um mentor, alguém que eu tenho um respeito e admiração muito grande, Josevaldo Oliveira. Boa tarde, Salatiel. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui. Eu é que agradeço. Para mim é um motivo de alegria, um prazer muito grande poder estar aqui com você, né, vendo a sua ascensão, vendo a sua projeção, vendo você atuando, né, nesse segmento de comunicação. E é algo assim que a gente fica muito feliz. Eu que fico feliz, né? Eu acho que é uma coroação para mim. Já tem um tempo falando que eu queria bater esse papo contigo. Mas assim, eu conheço um pouco, né? Mas as pessoas precisam conhecer um pouco mais. Quem é Josevaldo Oliveira? Nasceu aonde? Me conta um Eu, pouco na sobre a sua verdade, história. Salatiel, minha história é como a história de muitas pessoas que há pelo mundo afora, né? Eu Sim. sou filho de um homem que era negro, um homem de cor, pobre. Ele era vaqueiro de uma fazenda vizinha à fazenda do meu avô. Minha mãe é uma mulher branca, filha de fazendeiro. Então você imagine você a dificuldade que houve para meu pai conquistar minha mãe, porque desde aquele tempo havia o preconceito, como sempre houve, né? Preto pobre que não tinha onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar, né? Sim. Mas mesmo assim a minha mãe se apaixonou pelo meu pai, ele casou-se com ela e vieram morar em Itabuna, ali exatamente no bairro da Califórnia. E ali eu tenho muitas lembranças da minha infância, porque nós morávamos numa casa de taipa, que é aquela casa de barro e varas, né? Sim, De sim. cipó, na beira de um esgoto. Literalmente o esgoto mesmo. Nós morávamos ali, quando nós chegamos em Itabuna. E ali eu tenho muitas recordações da minha infância, porque ali foi onde nós, assim, chegamos. Minha mãe, ela ajudava meu pai. Meu pai trabalhava na feira, lá no centro comercial. Tinha um box de farinha. E minha mãe ficava cuidando da gente. Lá em casa somos 9 irmãos. E a gente colocava aquelas latas de carvão. Naquele tempo usava muito carvão, nem todo mundo tinha fogão. E vendia as latas de carvão para as pessoas que chegavam ali e compravam para levar para suas casas, né? Então foi dessa forma que nós chegamos ali em Itabuna. Filho de feirante Isso. e a sua mãe. Minha mãe sempre foi uma batalhadora. Minha mãe era uma mulher que ficava na retaguarda, né? E auxiliava meu pai. Minha mãe, ela fazia juju, que o pessoal chama de geladinho, né? Sim. Minha mãe fazia quibe, minha mãe fazia salgados. E lá em casa ninguém ficava parado. Ela botava todo mundo para trabalhar. Eu sou o segundo filho, então eu, meu irmão mais velho e minhas irmãs, todos nós tínhamos que, de alguma forma, produzir para levar dinheiro para casa para poder ajudar nas despesas. Então, empreendedorismo já vem na veia por uma necessidade. Desde criança. Desde criança, a gente pegou carrego. Me lembro assim que eu era pequeno e chegava aquelas madames para fazer feira, né? Fazer compras. E eu não tinha carrinho de mão. Meu irmão mais velho tinha um carrinho de mão, mas eu pegava o carrego era na cabeça mesmo. Minha mãe fazia uma rodiazinha de pano, eu levava, colocava a cesta na cabeça e ia levar até o carro da madame para ganhar ali um trocado, né? Sim. Quantos anos isso? Isso com 7, 8 anos de idade, eu já comecei. Eu varria a farinha cair no chão, né? Meu pai trabalhava com farinha na feira. Então eu varria a farinha que derramava pelo chão ali, com a vassoura ali, juntava até formar um saquinho de 1 quilo, 2 quilos de farinha. Ia lá no fundo da feira, tinha um pessoal que vendia galinha, vendia porcos. E ali eu vendia para eles dar alimento, né? Para as galinhas e Sim. para os porcos. E ali recebia uns trocadinhos ali. Sempre tava de olho em ganhar dinheiro, né? Mas passou algum aperto, alguma dificuldade nessa fase? Como... Passamos muitos, né? Na verdade, assim, uma família pobre,
9 filhos. E a gente, assim, nunca passei fome. Se eu disser que eu Sim, passei fome, eu vou estar mentindo. Eu não estou aqui para mentir, mas perfeito. já passei muitas privações de você ter desejo de ter as coisas e não poder. Lá em casa, por exemplo, minha mãe fazia comida e a gente tinha que comer o que tinha para comer. Se não quisesse, ficava com fome, mas era daquele jeito. Lá em casa só tinha direito a comer macarrão e galinha de domingo. Dia de domingo minha mãe fazia arroz, feijão, macarrão, a galinha e uma tubaína para dividir para todo mundo. Era dia de domingo, era esperado. E maçã só quando ficava doente. Aí Isso, já? meu pai trazia umas toquinhas de maçã quando a gente ficava doente, não sei por que isso. Essa dificuldade te impulsionou a empreender já ali vendendo a farinha, aquele... Na verdade, assim, a gente, quando passa por certas situações na vida, a gente canaliza uma espécie de revolta. Tem pessoas que elas se revoltam de um jeito, de outro. Uns partem para droga, outro parte para bebida, outro parte para coisas erradas. Mas graças a Deus, assim, eu quando canalizei, eu não digo uma revolta, eu digo assim, esse sentimento esse desejo de superar essa dificuldade, justamente trabalhando. Então eu sempre trabalhei muito. Eu comecei trabalhando com meu pai na feira, depois eu adquiri meu próprio box, fui trabalhar para mim. Então, assim, a minha fase de infância e de adolescência não foi brincando como crianças Sim, que tiveram sua infância, sua adolescência de uma forma tranquila. Eu, assim, foi justamente buscando o sustento não somente meu, como da minha família, dos meus pais, mas também pensando já em algo no futuro, né? você já tinha um sonho traçado nessa época? Já eu, quando tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos de idade, a gente começa já a olhar as menininhas, né? Ficar mais que interessado. Só que eu tinha muita vergonha, por quê? Porque não tinha roupa para vestir. Então passava as meninas lá na feira, lá, e eu ficava meio me escondendo, que eu vestia aquelas roupas batidas que era do meu irmão, que depois passava para mim, aqueles calçãozinhos de elástico. E aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu tô trabalhando pro senhor aqui, o senhor me dá apenas a comida. E a comida já é obrigação do senhor, como pai, dar. Eu preciso ganhar dinheiro. Então, já que o senhor não me paga nada, me consegue um trabalho com algum desses fornecedores da gente aí. Mas eu fui trabalhar com 13 anos de idade no comércio. Foi quando eu tive minha primeira assinatura na carteira. Com 13 anos de 13 anos, idade. 13 anos de idade. É. Trabalhei pouco tempo os outros. Trabalhei de 13 até eu acho que os 18 anos, né? Que eu trabalhei, 3 trabalhos só que eu tive. Foi ali em Itabuna e um aqui em Ilhéus, na Imapel, com o seu finado seu Givaldo, aqui na Imapel, no Malhado. E com 18 anos já voltei a trabalhar para mim Foi quando você novamente. teve o box próprio? Box próprio foi justamente na fase de 13 para 14 anos. E daí em diante, quando eu voltei nos 18, 19, já foi já com a mercearia. Nessa fase, o seu box vendia o quê? Comercializava o quê? Farinha, feijão, arroz, cereais de um modo geral, né? Depois continuou no ramo, como foi? Não, depois quando eu fui trabalhar para os outros, eu trabalhei até os 18 anos, me casei muito cedo, me casei aos 19. E quando eu me casei desempregado. Eu me lembro que eu estava para casar e cheguei para uma pessoa e disse assim: eu preciso de trabalho porque eu vou me casar assim, assim, tal dia, tal, tal, tal. E ele falou assim: olha, você está contratado, você se casa. Eu me casei numa sexta-feira e segunda você vem trabalhar. Então eu me casei na sexta, na segunda eu comecei a Zero lua de mel. trabalhar. E aí comecei a trabalhar e fui também montando aquilo que seria realmente assim, o meu foco, né? Que era uma mercearia que eu tinha em frente à minha casa. Uma garagem, eu tinha uma Brasília 78, uma Brasília verde. E vendi essa Brasília, tinha uma moto também, vendi. Dali eu formei um pequeno capital e comecei uma mercearia, sabe aquela coisa tímida, aquela coisa assim com um balcãozinho de bloco, aquelas madeirites, né, com aquele Sim. suportezinho ali, aquela coisa assim bem simples mesmo, que foi crescendo, foi desenvolvendo. Depois eu fui ampliando e virou um mercadinho, mas um mercadinho bem arrumadinho. De varrer farinha na feira, Hum, de carregar compras na na cabeça. cabeça. Aí o senhor
chegou a um ponto de ter um carro e uma moto, né? Uma Isso. Brasília e uma moto, né? Um carro e uma moto. Teve um box. E aí começou, de certa forma, a perceber que podia ir além. Na verdade, assim, eu iniciei o ramo do mercadinho, como eu disse, né? Surgiu um ponto no bairro que eu moro, na praça principal, lá no bairro Santo Antônio, em Itabuna. Sim. E ali eu aluguei aquele ponto inicialmente, depois eu comprei e fui montando ali, né, um supermercado mesmo, que tinha padaria, tinha hortifruti, tinha açougue, um mercado mesmo completo de tudo. Isso foi em 1991, 92, quando realmente assim as coisas começaram a acontecer de fato mesmo. E depois eu abri um segundo mercado, uma segunda loja, que foi aqui na Uruguaiana, em Ilhéus, que era o Superbox. Depois eu tive uma terceira loja em Itabuna e a quarta loja também em Itabuna. Então tinha 3 lojas em Itabuna e uma aqui em Ilhéus. E cheguei a ter, nessa época, mais ou menos uns 200 colaboradores. Já quebrou alguma vez? Já. Eu Como é não que foi? conheço assim um empresário que começou assim como a gente começou, que não tenha passado por dificuldades. E passei logo no começo. Foi. Eu me lembro que em 1994, na época do governo Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso era ministro da Economia. E ele lançou aquele Plano Real. E teve o período da URV, depois veio o Plano Real. E para você entender a coisa assim, como é que funciona, porque esses planos econômicos, muitas pessoas não despertam para isso. Hoje eu entendo o porquê que eu quebrei naquela época. A inflação era muito alta. Sim. Então você ganhava muito por comprar mercadoria, quando você ia pagar, a mercadoria já tinha valorizado bem mais. Então, naquela época ali, mais ou menos, da URV, vamos supor que eu tinha um estoque de 4 milhões, né? E eu tinha uma dívida de 13 milhões. Isso significava que, se eu pegasse todo o meu estoque, eu pagaria minhas dívidas, ainda me sobrava 1 milhão. Sim. Quando entrou o Plano Real, muitas mercadorias caíram de preço. Eles, né, marcaram com uma nova moeda um preço. Então, assim, o meu estoque que valia 4 milhões passou a valer 2 milhões. Caiu pela metade. Mas a minha dívida, que era de 3 milhões, continuou sendo 3 milhões. Então, o que Entendi. aconteceu? Em vez de ter um bônus de 1 milhão, tinha um déficit Eu de 1 tinha um milhão. buraco de 1 milhão. Aí é que eu fui entender, foi que caiu a ficha que eu vi que eu estava quebrado. E aí agora foi terrível, porque a pessoa, ela quando está endividada, ela perde sua paz completa. Porque ela vive pressionada, ela vive tensionada, ela vive perseguida. E principalmente para gente que gosta de honrar os nossos compromissos, né? Sim. Isso é assim, mais terrível ainda. Você perde o sono, você perde o apetite, você perde até mesmo, dependendo da situação, a vontade de viver. E eu passei por tudo isso. Eu passei a ser usuário de medicamento controlado, com 24 para 25 anos de idade, devido a questões de emocionais mesmo, entendeu? De ansiedade, de um princípio de depressão, justamente por causa dessa angústia de você querer honrar os seus compromissos, não poder, e aquilo me trazia assim, muitas questões psicológicas, né? Que infelizmente atinge a muitas pessoas. Já tinha família nessa época? Era Já casado? tinha Tinha família, filho? já também essa ascensão precoce que eu tive no comércio me trouxe muitos problemas também, porque eu acabei fazendo coisas que não devia. Principalmente quando você tem família, né? E eu casei muito cedo, eu me casei com 19 anos. Então você, imagina você, uma criança que passou por tantas privações, falta de muitas coisas, de repente você poder ter tudo que você desejasse ter. Então, assim, isso eu digo no âmbito material e também em outros âmbitos, né? Sim. E isso começou a me trazer problemas para o meu casamento. Então, assim, eu tive essa ascensão, só que eu não tinha maturidade para poder administrar essa ascensão. Isso aí, certamente, quando a gente não tem essa combinação, não somente a mim, mas a muitas pessoas que eu conheço, e se você que está me vendo e me assistindo e me ouvindo, se não tiver cuidado também, é uma armadilha que muitas pessoas caem. É por isso que eu comecei falando quanto ele é um mentor para mim. Porque ele puxa a minha orelha. Isso é de fato. Ele me chama às vezes de filho. E aí eu sei que ele quer me aconselhar em algo, ele me pede, olha, preciso falar com você.
E é bom, gente, porque assim, quando você tem alguém, tá falando aqui de um programa mais voltado ao público em geral, né? Mas muito focado na parte do empreendedorismo, e você ter alguém que está ali do seu lado. Às vezes falta isso, meu Deus, falta alguém que te aconselhe, que tem uma história, porque é muito fácil ver o bônus, né? Mas existe ônus nisso. Eu tenho 55 anos de idade. Eu sei que muitas pessoas se assustam quando eu falo, mas eu trabalho de domingo a domingo. Eu não tenho esse negócio de, porque é feriado, amanhã eu não trabalho. Eu posso escolher não trabalhar, ficar em Sim. casa, mas normalmente eu estou fazendo alguma coisa. Esse final de semana mesmo estava todo mundo dançando forró e eu estava trabalhando. Eu posso dar um depoimento aqui? Sim, Pode cortar depois. Meu primeiro contrato foi contigo. sim. Primeiro contrato de empreendedor foi com ele, né? Com o José Valdo. E aí eu lembro de um domingo que aí tinha tido um problema numa máquina, numa loja no Pontal. E aí eu fui atender, né? A loja abria e eu cheguei lá. Quando eu chego lá, ele já estava lá. Todo arrumado para ir para a igreja. Ele já estava lá. Eu fiz, gente, por que ele faz isso? Mas assim, olhando um pouco de onde o senhor veio, né? E aonde o senhor está, e onde o senhor ainda pretende chegar, né? Domingo é um dia que tem que ser trabalhado, é um dia que é necessário, porque empreendedor, empresário é 7 dias por semana. Eu sou muito disciplinado. Sim, Eu sou muito disciplinado. Então, assim, eu tenho os meus problemas pessoais, como todos nós temos, mas eu sei administrar tudo isso. sim. Para não levar os meus problemas pessoais e deixar ele interferir no desempenho da empresa. Hoje nós temos mais de 80 colaboradores. Então, assim, ou você se realmente se disciplina para você poder honrar os seus compromissos, para você ter realmente ali um êxito naquilo que você está fazendo, ou então, e a gente assim, como já passou pela experiência de quebrar, não quer passar novamente. Sim. E hoje eu não tenho mais idade para recomeçar. Naquela época eu quebrei, tinha o vigor físico, tinha o tempo a meu favor, hoje eu já não tenho mais aquele pique que eu tinha antigamente, então tenho que ter hoje mais cuidado, né? Entendi. Então, assim, eu sempre tive cuidado na minha postura com os meus colaboradores, sempre tive cuidado nas minhas conquistas para justamente não transparecer para eles que eu estava crescendo e que eles estavam ficando para trás, ou como eu vejo muitas pessoas aí que montam seus negócios, daqui a pouco estão dando seus carrões bacanas aí e atrasando o salário de colaborador, deixando de responder com as questões sociais de impostos, essas coisas todas. Então, assim, tive muito cuidado com isso. Eu preferia andar de pé, se fosse o caso, mas com meu salário em dias, com tudo direitinho, porque eu sou muito rigoroso e muito exigente. E pessoas como eu não pode se dar o luxo de atrasar, por quê? Porque na hora que o colaborador precisar ser chamado a atenção, eu não vou ter problema algum. Sim, sim, Eu sempre digo, eu gosto de contratar, sim. mas se for preciso demitir também, eu demito sem tipo de constrangimento nenhum. Justamente por não ter nenhum tipo de rabo preso, né? Procurar andar. Nesse momento voltando um pouco, esse momento que o senhor esteve quebrado, né? É, buscou alguma ajuda espiritual, psicológica? Como é Salatiel, que funcionou esse momento? assim, eu aprendi, né, com a vida. Eu, quando estava em ascensão, tinha muitas pessoas próximas a mim. Pessoas influentes, pessoas importantes na sociedade, pessoas que me acompanhavam no dia a dia, mas que no momento que você passa por dificuldade, essas pessoas elas se afastam de você. E aí Verdade. você percebe que não são amigas, são pessoas que estão ali por algum interesse. Então eu sou uma pessoa hoje que eu não me envaideço mais com nada, entendeu? Você conhece um pouco da minha vida e eu não tenho vida social, né? Minha vida é minha família, a igreja, trabalho. Ninguém me vê em eventos sociais porque isso não me envaidece, isso não mexe comigo, isso não me atrai, isso não mexe comigo em nada. Então, eu sou uma pessoa muito simples, mas muito simples mesmo. Eu não trabalho buscando ganhar dinheiro. O dinheiro para mim é uma consequência do trabalho que você faz. Eu não me preocupo se se esse mês fechou no vermelho, enfim, eu quero honrar os meus compromissos, estando para mim fazendo isso também tá bom. Perfeito. O restante a gente vai, né, administrando, né? A gente não vai levar nada daqui mesmo, né? Hoje, José Valdo, ele tem uma loja de embalagens, São 6 são lojas. 6 lojas, Ilhéus Itabuna e Itabuna e Itacaré. Itacaré. Isso. Por que o ramo de embalagens? Eu desde pequeno, quando eu disse para você que eu comecei a trabalhar para os outros, eu trabalho no ramo de matéria e construção, que é um bom ramo também.
Eu até quando quis voltar para o comércio, até pensei de migrar para o ramo de material de construção. E trabalhei também nesse ramo que eu atuo hoje, que é de doces, embalagens, festas, né? E variedades. Então eu optei por vir para o ramo que eu já atuei no passado. A gente antigamente, muitas pessoas aqui de Ilhéus se lembram da Ataca Doces. A gente tinha ali no Malhado, ali na Lindolfo Collor, e tinha também na 7 de setembro. E tinha em Itabuna, ali em frente à rodoviária. Então, por eu já ter atuado no ramo de doces, eu aí preferi voltar para onde eu tenho mais conhecimento, né? Mas aí fez alguma pesquisa de mercado ou foi pela experiência do já ter vivido? É, pelo meu know-how, pelo meu conhecimento do ramo. E você sabe o seguinte, que doces, embalagens, artigos de festas, descartáveis, isso está na vida de todo mundo. A gente está aqui, né? Tem coisas aqui que eu vendo. Então, Sim. todo Quem precisa lugar que fazer você uma vai, parceria, né? todo mundo usa um saco de lixo, todo mundo usa um guardanapo, todo mundo usa um canudo, todo mundo usa um pote plástico. Então, são coisas que as pessoas usam no dia a dia. Sim. E eu gosto muito de lidar com pessoas que, como eu, vieram do ramo de feira, de pessoas autônomas, né? A gente vê esse pessoal que vende acarajé, esse pessoal que vende na rua, os lanches na rua, vende salgados. Todas essas pessoas, elas são meus clientes. Então, ali eu me vejo ali. Entendi. Eu vejo ali, servindo aquelas pessoas ali, para mim é um orgulho muito grande. O senhor acabou de falar pra gente, Miro, falou lá há pouco pra gente, que o senhor tem uma vida mais bem disciplinada. Igreja, trabalho, que mais? Igreja, trabalho, Família. família, sim. E não é muito de rede social. Eu posto nas minhas redes sociais aquele trabalho que eu desenvolvo, que você conhece, que são Sim. os missionários da Fala um pouco BR. sobre ele. Bom, esse trabalho é um trabalho que a gente já faz, eu tenho 55 anos, eu me converti aos 30, estou há 25 anos na caminhada, e dentro da igreja, assim, eu via muita competição, muita competitividade, e aquilo me incomodava, aquilo me deixava um pouco, assim, meio que retraído em relação a isso. Fui convidado para fazer parte de vários departamentos na igreja, mas sempre percebi ali que parece que a gente estava concorrendo a algum cargo, alguma coisa assim. Sim. Então eu preferi sair das quatro paredes. Iniciamos aquele trabalho que era feito aqui em Ilhéus, que era o Carruagem de Fogo. Sim. Fiz durante muitos anos aqui em Ilhéus o Carruagem de Fogo, que é um trabalho missionário. E depois nós iniciamos o projeto Missionário da BR, que é um trabalho que a gente faz no posto Nego Velho, ali na BR-101, em Itabuna, todas as terças e quintas, aonde a gente, nesse trabalho, leva a palavra de Deus aos caminhoneiros, aos carreteiros, né? Que são pessoas que vivem muito fora de casa. Pessoas que você não imagina a vida dessas pessoas. Não sei se você sabe que a cada 10 caminhoneiros, 6 usa algum tipo de droga. Desde o arribite, porque se você tomar uma Coca-Cola com café, é um tipo Sim. de arribite, né? De estimulante. Até crack. Então, você não tem noção quando você faz uma viagem na estrada, o risco que você corre. Porque a cada 6 caminhoneiros de 10 usa algum tipo de droga. São pessoas que vivem longe das suas famílias, são pessoas que estão vulneráveis não somente às drogas, mas também à prostituição. E aí a gente começou a exercer esse trabalho há algum tempo atrás, alguns anos atrás, quando tinha aqueles CDs, né? As pessoas não usam mais. Sim. Eu cheguei a adquirir mais de 30 mil Bíblias em CDs. E eu distribuí essas Bíblias para os caminhoneiros ali, para justamente eles irem viajando e uma forma de biblial, de eles ouvirem a palavra de Deus, já que eles não tinham tempo para parar para ler. E aí hoje, como não tem mais esse CD, a gente prega a palavra, ali a gente ora por eles, ali é uma forma de a gente poder falar do amor de Deus para essas pessoas. O senhor faz parte da Adonep. Sim, faço parte da Adonep, hoje eu sou diretor regional da Adonep aqui na região sul da Bahia. Quem é a Adonep? Para quem não conhece a Adonep. Bom, a Adonep, ela é uma associação de homens de negócio do Evangelho Pleno. A Adonep, ela não é religião, não é igreja, não é nenhum partido político. A Adonep, ela reúne empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares e realiza eventos como almoço, jantares, como teve mês passado. No início do mês teve aqui lá no Hotel Aldeia da Praia. E a gente convida sempre uma das pessoas que fazem parte da Adonep
tanto daqui quanto de outros locais, para vir dar um testemunho, dar um depoimento do que essa pessoa viveu, como eu contei a minha história aqui, e do que Deus fez na vida dela através dessa associação. Então a Adonep, ela justamente reúne homens, mulheres, tem as esposas dos adonepianos que também fazem o chá para mulheres, entendeu? Então é uma associação muito focada em evangelizar. O senhor sabe que, não sei se o senhor sabe, na verdade, que a partir da ideia da Adonep a gente criou o clube de negócio. Eu imaginei. Ele me convidou para participar da Adonep, né? E a partir daí a gente tem um clube de negócio que mantém todo esse ecossistema. Você vê o quanto é importante, volta a falar, o quanto é importante andar com pessoas que te levam para frente. Você vê que o testemunho é uma coisa tão forte que até as próprias indústrias, as empresas, elas usam muito esse recurso. Sim. Você vê, por exemplo, pessoas que elas mostram antes, por exemplo, um remédio para emagrecer mesmo, mostra a pessoa antes e mostra a pessoa depois que fez uso daquele produto, daquele remédio. Então, assim, as indústrias, as empresas descobriram o poder que tem um testemunho. Sim. A mesma coisa é você conhecer uma pessoa que foi alcoólatra, que foi um viciado, que foi um prostituto, que foi uma pessoa completamente errada na vida. E no momento que ela tem um encontro com Jesus, essa pessoa muda completamente, deixa aqueles hábitos e passa a viver uma vida de santidade, né? Então isso é um testemunho, né? O que o Evangelho faz. Como é que o senhor se mantém atualizado nesse mercado tão competitivo? Salatiel, eu sou uma pessoa muito antenada. Eu, por exemplo, eu leio muito, eu visito todos os dias o Instagram de concorrentes, eu vou às feiras, vou às convenções, converso com muitos representantes. As empresas sempre estão lançando produtos, a gente sempre abre a oportunidade para ter esses produtos na nossa loja, para justamente ter a nossa loja como referência naquele ramo de atividade o qual a gente exerce. Doce, pode, né? Então a gente hoje, por exemplo, confeiteiras e confeiteiros aqui de Ilhéus, hoje eles têm a nossa loja como referência para eles. Que bom. E a gente vai pegando sempre esse feedback. Tudo aquilo que as pessoas buscam, a gente vai procurando comprar para poder servir aquela pessoa. Como é que, pra gente, já tá no horário, né? Como é que Josevaldo é cristão autêntico, né? Pastor Josevaldo, né? Ele lida com esse mercado hoje que a parte espiritual, a parte profissional, a parte pessoal, é fácil ver alguns conteúdos, por exemplo, eu vejo que, não no caso da sua empresa, pelo menos eu nunca vi, a gente vê a equipe trabalhando ali, fazendo marketing, fazendo uma dancinha, fazendo um comercial. O senhor interfere em alguma coisa? Tem liberdade? Não, a gente não interfere, a gente nem convoca para fazer e também não inibe, não proíbe. A gente, assim, tem a pessoa que cuida das nossas redes sociais, a Tami, é uma profissional nessa área. E às vezes algum colaborador cria ali e de repente fica legal, minha esposa vai e adiciona. Participaria de uma trendezinha também? Não tenho problema com isso não, dificuldade nenhuma com isso não. Eu sou uma pessoa que você me conhece e sabe que eu não tenho essa dificuldade não, é tranquilo. O senhor tem 2 filhos, né? Tenho a Letícia, Yuri e o Henry, meu neto, né? O Henry, sim. Aí agora, para fechar, como é que equilibra avô, empresário, pai, o filho não mora no Brasil? Como é que funciona tudo isso? Então, é o que eu disse, você tem que ser disciplinado. Agora mesmo o meu sogro está passando por um momento muito difícil de saúde, né? Minha esposa está lá acompanhando ele. E foi num momento assim que a gente está aqui administrando, organizando, cuidando, e ela está lá. Sim. Então, assim, eu já estou me programando para ir também ficar lá um pouco. Minha filha, meu neto faz aniversário agora dia 14, então a gente já tem que estar lá também, que ela mora em Salvador, né? Meu filho se formou em medicina, está morando lá na Bolívia, trabalha lá, então a gente se fala muito por vídeo, né? Videochamada. Então, assim, é você saber reservar o tempo para cada um, no momento de cada um. Tem vezes que eu estou trabalhando e quando eles me chamam, eu jamais deixo de atender, porque eu sei que se estão chamando é porque é algo importante, né? Sim. E a gente ali tira um tempinho, faz, mas é justamente isso. Você tem que saber se disciplinar para poder dar atenção às pessoas que você ama, né?
Finalizando, ainda tenho mais um pedido, mas uma pergunta é, daqui a 10 anos, a gente vai encontrar José Waldo em que investimento, Meu irmão, eu confesso para você o seguinte, eu vivo ansiosamente a vinda de Jesus. Sim, Eu espero isso todos os dias, a volta de Cristo. Agora, se ele não me chamar, ele não voltar até lá, tem mais uns planos aí. tem, mas assim, eu acho assim, a Bíblia fala que há tempo para todo o propósito. Perfeito. Então eu sei que as pessoas que estão me assistindo, que estão me ouvindo, que têm seus planos, têm seus projetos, têm suas metas, é muito importante você tê-los, para você justamente, né, ter algo para você focar, para você mirar, para você olhar, para você trabalhar por aquilo. Mas eu sei que um momento vai chegar de eu também ter que pendurar a chuteira. E eu tenho um sonho. E se Deus me permitir, é viajar por todo o país pregando a palavra de Deus. Então, assim, se Deus mandasse hoje um comprador hoje para as coisas que eu tenho aqui, eu não pensaria duas vezes. No outro dia eu ia na concessionária, comprava um caminhão, fazia um... Uma plotagem. Não, também, né? Sim. Mas eu digo assim, aquela casa que o pessoal... Ah, sim. Esqueci o nome agora. É porque tem do ônibus, né? Que é o. É. Mas uma casa no caminhão você quer No fazer. caminhão, isso. E pegava minha mulher e a gente saía todo dia pregando a palavra de Deus aí. Ai, que bom. Então esse é meu sonho. Tem uma missão. É isso. Né? Pra mim, eu fazendo isso aqui que você fez aqui, ó, montando dentro do caminhão aqui uma estrutura dessa aqui, para poder todos os dias estar pregando, as pessoas estarem vendo pelo mundo afora, divulgando o evangelho, pregando a palavra de Deus. E para mim isso aí era uma coisa que ia fechar com chave de ouro. Jesus podia me levar que eu estava Que satisfeito. Deus conceda o desejo do teu coração. Amém. Salmo 37:4. É verdade. E para fechar aqui, olhando para aquela câmera, que conselho o senhor dá para alguém que está empreendendo, ou que vai empreender, né? O que o senhor aconselha? Olha, a pessoa que ela tem o desejo de empreender, eu sempre digo o seguinte, eu não tenho inveja de médico, eu não tenho inveja de engenheiro, eu não tenho inveja de arquiteto, de muitas profissões que as pessoas, né, cobiçam. Eu sou comerciante desde criança, tudo que eu conquistei foi Deus que me proporcionou através do comércio. Queria que meus filhos também fossem comerciantes, mas eles optaram por outras profissões. E eu sou um pai que eu não, assim, não deixo que eles busquem os seus sonhos, né? Não é porque você é comerciante que seu filho tem que ser comerciante. Não é porque você é pastor que seu filho tem que ser pastor. Sim. Mas você tem que ter muita resiliência. Você tem que ter muita mesmo persistência, muita determinação, porque não é fácil. O comerciante, ele vive uma tensão todos os dias. Se é feriado, muitas pessoas, principalmente os colaboradores, ficam felizes, mas o comerciante, enfim, fica triste porque ele sabe que vai fazer falta no fluxo de caixa aquele dia de venda. Se chove, você vê o movimento cair. E são muitos detalhes, entendeu? É aluguéis, folha de pagamento, impostos. Então, assim, é uma sequência de compromissos que você não tem um dia para você dizer assim, ufa, hoje não tem nada para pagar. Eu não sei o que é isso já há mais de 30 anos. Que bom, né? Mas eu louvo a Deus porque Deus nunca desamparou. Deus sempre tem nos mantido, tem nos sustentado. E hoje, assim, cuidar de 80 colaboradores, que quando você faz a conta vai para mais de 250 pessoas que vivem diretamente através de você. Sim. Isso aí é um motivo de você glorificar a Deus por isso, né? Quer acrescentar algo? Salatiel, eu quero te parabenizar por esse projeto Clube de Negócios, né? Que você faz. Eu já vi aqui o Céu, já vi outras pessoas que você já entrevistou. E é muito importante isso que você está fazendo, porque é algo assim inédito que eu não vejo outras pessoas fazendo, né? E que você continue nesse caminho, né? Eu não sei assim como que você consegue, digamos assim, capitalizar isso, mas é algo assim que você deve saber como, né? Porque a gente sabe que esse ramo de comunicação é um ramo que ele vive de venda de imagem, de patrocínio, de empresas, enfim. E eu também te admiro muito, né? Eu sempre cito a sua história, como você começou com a Gatonete, né? E depois foi, Sim. né? Oficializou essa empresa, cresceu, graças a Deus, está aí hoje. E é algo assim que todos nós temos também o nosso papel social dentro de uma sociedade.
não é só ganhar dinheiro, né? Também de ajudar outras pessoas. Às vezes as pessoas não sabem, as pessoas não imaginam nos bastidores o quanto a gente faz de trabalho social. E a gente faz sem querer aparecer, sem querer alguma coisa em contrapartida, porque a gente sabe que tem que ajudar as pessoas também Sim. necessitadas, né? E a gente está sempre presente nesses projetos de igrejas, de várias associações que nos procuram ali, e a gente sempre está ajudando de alguma forma para poder também fazer nossa parte social. Oswaldo, eu só quero agradecer por ser bênção na minha vida, de coração. Sabe disso. Te agradecer por aquele conselho que o senhor me deu há anos atrás. E te agradecer por estar aqui, batendo esse papo. Que o senhor continue te abençoando, o senhor continue sendo exemplo, a sua empresa, a Planeta Doce e todos os outros investimentos. Que a bênção do Senhor esteja sempre sobre a sua vida, de sua família, todos os seus negócios. Esteja nos colaboradores, vizinhos e os próximos e os distantes também. Amém. O Senhor é bênção de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Eu também agradeço muito a Deus, agradeço a minha esposa, que está passando por esse momento aí, mas Deus está dando força, dando sabedoria aos meus filhos, a minha família de um modo geral, né? E a todos os seus colaboradores também que estão aqui nos servindo aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, meu amado. Deus abençoe. Pronto, Salatiel? Vamos, Chico. Passou só 5 minutos, viu, hein? Eu tava... É porque a coisa, Salatiel, coisas que você pode delegar, é coisa que só você pode fazer.